Então, a gente comentava sobre a FAPAM. Tu, Pedro e mais um amigo da faculdade resolveram criar a FAPAM nos anos 80? A gente via, eu me constrangia de falar com o pessoal, porque eu via que o pessoal caçava muito lá, né? Eu nasci ali no localidade de exímios caçadores ali de São Luís. E aquilo me deixava meio constrangido. Então, mas eu em casa com o Pedro, eu até falava com o Pedro. E o Pedro logo despertou também a consciência para assim. Hoje eu acho que ali de São Luís, os caçadores que tínhamos ali, hoje são defensores da natureza. Olha que bonito, né? Se transformaram em pelo menos alguns que eu conversei ali. Eu acho que é a maioria deles. Dentro desse princípio ali de ecologia e tal, tu te lembra em que ano que o pai, ou o Pedro, ou você decidiram abolir um pouco o agrotóxico, o total? Tu te lembra mais ou menos? Foi nos anos 80 também? Não, ali foi antes. Peraí. Ali no ano de 76, por aí, eu já tinha mantido contato com o pessoal da Emater. A Emater já fazia um trabalho de conscientização. De conscientização ali, de educação. E tinha ali, então eu conheci o Luiz Carlos Caster, hoje ele saiu da Emater, ele era agrônomo. E tinha um outro agrônomo que era Domingos, o primeiro nome é Domingos, agora não me lembro o sobrenome. Não tem problema. E o Milton Graciani veio ali, logo em seguida veio o Milton também aqui para Farroupilha. Então eles me falaram, naquela época, tinha um outro engenheiro também que se chamava Diógenes. E o Diógenes, ele me falou, porque então nós tínhamos decidido lá em casa, nós não tínhamos, o nosso Paraná não era muito grande. A uva não era o principal? Não, a uva até para o meu pai sim. Então nós tínhamos uma outra propriedade, que é onde o Pedro tem agora, certo? Que é um chatão. Tem um chatão, tem uns 5 hectares de terra, eu acho que é o chatão que nós temos. É uma bela área ali. Que na época a gente não conseguia porque nós não tínhamos equipamento para lavrar ali, né? O plano era difícil de tu lavrar, porque eu tinha arado com boi. Eu lavrei muito com a junta de boi. O trator é uma novidade, né? E o trator era uma novidade. E caro, né? Nós compramos o trator em 1978. Olha, já. Mas então de 1900, eu me lembro que a primeira roça que foi ajudar para o meu pai lá foi em 1967. E logo então nós resolvemos fazer uma plantação. Eu convenci o meu pai e o meu irmão a fazermos uma plantação de tomates. Eu conhecia um pessoal aqui do centro aqui, ali de Nova Milano, que eram os Pastore. O Dirceu Pastore veio me ajudar a plantar tomate lá. Olha só que bacana. Vocês têm a mesma idade, mais ou menos? Sim, a plantação de tomates nós fizemos no ano de 77 para 78. Essa data eu me lembro bem. Olha que legal. Então nós resolvemos plantar os tomates. E os pastores já faziam aqui plantação aqui? Sim. Mas ali aqueles tomates lá nós tínhamos plantado 12 mil pés de tomate. Era uma plantação enorme. Mas aí movimentou toda a equipe? Não, produziu uma seca aí que a gente acabou não conseguindo colher o investimento. Perderam tudo. Perdemos quase tudo. No ano seguinte plantamos tomate novo, outra seca, a gente perdeu tudo novo também. Nessa época usavam agrotóxico? Ali a gente usava agrotóxico. E aí então eu conversando com os engenheiros da Emater, com o Luiz Carlos Caster e com o Diógenes, eu disse, mas tia, assim também não dá. Porque tudo que a gente tem que gastar em agrotóxico, a doação química não dá. Então ele disse, tem um livro aí de um engenheiro que ele ensina as técnicas naturais. Olha só. Tu tem um caminho que tu pode partir para as técnicas naturais. Mas a gente não conseguiu esse livro. Então, mas o Pedro foi atrás logo. E eu me lembro que o primeiro invento que o Pedro fez, ele construiu lá e chamou a atenção logo do meu pai. Ele pegou os restos nós tínhamos plantado um pouco de feijão lá. E ele pegou então aquela palha de feijão e ele fez um cercadinho lá e ele pôs uma camada de palha de feijão, uma camada de esterco de gado, uma camada de feijão, e foi fazendo assim. Foi o primeiro experimento que ele fez. Olha só.